Presta atenção você aí de casa. Então, a Virgínia Fonseca, aí, que é casada com o Zé Felipe, anunciou há poucos dias que está grávida de novo, né? Ela já é mãe da Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 aninho. E pelas redes sociais, a Virgínia já tinha demonstrado a vontade de ter mais um filho e que não gostaria de ter um intervalo de idade muito grande, né, entre os pequenos. Mas a gravidez, segundo ela, gente, foi uma surpresa, né? E aí o caso da Virgínia acabou despertando uma curiosidade. Quanto tempo é preciso esperar para ter outro filho? Pode fazer mal para a mãe ou para o bebê, né? Gestações tão próximas. Esse vai ser o nosso assunto de agora aqui do quadro. E aí, doutor, participe com a gente. Eu quero saber qual é a sua história aí com os filhos. Foi tudo um atrás do outro ou deu um intervalo grande aí na sua casa? Manda pra gente, porque aqui no nosso estúdio eu recebo a doutora Tereza Léo, que ela é ginecologista. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Seja bem-vinda, viu? Uma boa tarde. Obrigada, Roberta. Boa tarde. E olha só, e a Milene Cardoso, que foi o contrário. Teve um intervalo ali grande, não teve, Milene? Conta o pessoal de casa. Vou deixar você falar. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, conhecendo você pessoalmente. Então, eu tive a diferença de 14 anos. 14 anos. Todo mundo pergunta assim, nossa, aconteceu? Não, foi uma escolha, né? Era o sonho da minha filha, escrever uma carta para Deus, todo mundo sabe, né, dessa história. E aí decidimos ter o Isaac, né, o filho da promessa. E assim, é muito bom ter um filho, né, com essa diferença, porque ela me ajuda muito. Ela é apaixonada pelo irmão e assim, me ajuda em tudo. Não sei se eu teria coragem de ter um atrás do outro. Eu também confesso que não é o meu estilo. Desafio, né? É um desafio. Eu precisava dar uma pausa, respirar, me encontrar como mulher novamente para depois encarar de novo a segunda jornada aí como mãe, né? No caso aí da Maitê e do Rico. Doutora, existe um limite ali, um prazo mínimo, na verdade, de idade entre os filhos, entre uma gestação e outra? Roberta, a própria natureza se encarrega disso, né? Quando uma mulher ela tem um bebê, os hormônios que ela tem são preparados para aquele momento que é o puerpério. Né? O puerpério ele vai desde o momento imediato do pós-parto até um puerpério tardio de mais ou menos 42 dias. Quando ela está amamentando, um dos hormônios que se alteram durante esse período de amamentação, servindo para favorecer a amamentação, é a prolactina. A prolactina, ela favorece a lactação, a produção de leite pela mãe, mas ela também interfere na ovulação. Então, existe primeiro esse conhecimento popular de que enquanto eu estiver amamentando, eu não vou engravidar. A menstruação, ela demora um tempo a retornar. Quando a gente é mãe, a gente não menstrua logo imediatamente. Então, os nossos hormônios, eles vão entrando num equilíbrio. Só que isso tem um tempo. Então, assim, pensando em saúde da mãe e do bebê, o tempo mínimo que a gente recomenda é 1 a 2 anos. Por que 1 a 2 anos? Porque durante a gravidez e o parto e o pós-parto, a mãe, ela perde muitos nutrientes. Então, é uma questão mesmo nutricional. Segundo, que o aparelho reprodutivo dessa mulher precisa se reorganizar depois que nasce um bebê, seja parto normal, seja cesariana. No caso da cesariana, ainda tem um porém. Muitas gravidezes seguidas num intervalo muito curto, se essa mulher entra em trabalho de parto, ela corre o risco desse útero romper, que a gente chama de ruptura uterina. Ah, mas isso é raro, mas quando acontece é uma catástrofe. Então, o que se recomenda hoje é que se aguarde pelo menos 1 a 2 anos para que essa mulher consiga se recuperar da parte nutricional, do organismo reprodutivo, para que ela tenha condições de cicatrizar aquele dano que foi provocado pelo parto. Se isso não é respeitado, existe um risco maior de ter parto prematuro, de um bebê de baixo peso. Então, existem complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. Olha só, a Milene já falou aqui, né, que ela não se via, né, não se vê nessa situação de um filho atrás do outro, não. Mas a mamãe Juliana Matos, que é maravilhosa, um beijo pra você, Ju, já ela preferiu seguir outro caminho. Vamos ver o depoimento da Ju, olha só.
Ei, Beta, tá aqui, ó, Cecília e eu. Cecília tem 1 ano e 2 meses. A gente tá aqui para falar um pouquinho sobre expandir a família com um filho emendado no outro, que foi o caso aqui meu e de Felipe. A gente optou por ter uma filha seguida da outra. Eu tô aqui agora esperando a Gal, que vai nascer em maio. E a gente quis isso justamente para poder as crianças crescerem juntas, né? A gente não ter esse intervalo muito grande entre filhos para tentar passar a mesma fase com uma e com outra. Claro que isso exige um planejamento familiar bem sólido, então a gente, querendo ou não, tem os gastos com saúde, com educação, e fora isso toda a parte de transição mesmo, de uma família de um filho para 2. Então, de Cecília entender que tem um novo neném, da gente deixar isso da maneira mais leve possível. É isso aí, tem que ter planejamento e muita disposição da mãe também, né? E do pai. Vamos incluir o pai nessa jornada aí, né? Por que você falou que você não se via nesse processo de emendar um filho no outro? Por quê, Milene? É um desafio. Fala pertinho do microfone. Eu acredito que quando acontece, no caso dela, né, ela teve esse desejo, tá tudo bem. Eu acho que o importante é a mulher, ela se satisfazer, né? No meu caso, eu não tinha o desejo de ter um outro filho até que a gente mudou de ideia. E assim, por mais que eu tivesse esse tempo, né, de distância, está sendo um grande desafio. Ele tem 1 ano e 3 meses ainda, né? Eu ainda tô. E para muita gente é aquela história, mulher, mas você vai começar tudo de novo depois de 15 anos. O que eu mais escuto. Escuto se é do mesmo pai, escuto se aconteceu, eu escuto tanta coisa, é muito engraçado. Eu falo, não, gente. E a história é mais linda do que a gente possa imaginar, né? Sim, exatamente. Aí eu sempre conto essa história, eu falo, olha que lindo. Eu tô indo lá na TV, eu falei para todo mundo, tô indo lá na TV contar a minha história. Agora, né, para todo mundo ficar sabendo. E é muito gostoso. Eu falo que ter o segundo filho tirou muitos traumas, que assim, a Mariana é uma bênção na minha vida, na vida da minha família, mas ter o Isaac trouxe ainda mais amor para a família, para todo mundo, até o meu local de trabalho. Os clientes super me ajudam e assim, é muito gostoso viver isso. Eu até brinquei com meu marido, mas ele não gosta dessa brincadeira, que se eu fosse mais nova, eu teria mais um. Ah, gente. Mas é verdade. Ele não escute. Se eu tivesse começado mais nova e com mais condições, é que a gente tem que ter tempo para cuidar da criança, sim, né? Não é só fazer, não, viu? Olha só os relatos, presta atenção, hein? Tá chovendo aqui. A Reni Moreira fala, no meu caso foi de 15 anos de diferença, né? Como se fosse um filho novamente. A Isaldina Ribeiro fala, fiz 3 cesáreas em 3 anos. Doutora, é arriscado fazer uma cesárea assim atrás da outra? É arriscado, principalmente se essa mulher entrar em trabalho de parto, né? Porque eu falei daquele risco de romper, né? Da possibilidade de não ter cicatrizado. Quando a gente faz uma cesariana, a gente faz incisões em 7 camadas diferentes do nosso organismo. Então, o que a gente vê é a pele. A pele está cicatrizada, muitas pessoas podem imaginar que por baixo, mais profundamente, também está cicatrizado, mas o tempo de cicatrização dos tecidos é diferente, Roberta. Então, se essa mulher engravida com um intervalo pequeno e ela entra em trabalho de parto, ainda não deu tempo de cicatrizar completamente a parede uterina. E aí é que mora o perigo. Então, geralmente a gente orienta que se faça ou se programe o parto para que ela não entre em trabalho de parto, principalmente se for mais que 3 cesarianas anteriores. Por quê? Porque ainda existe, não é um consenso, existem algumas pacientes que mesmo tendo cesáreas anteriores, tentam partos vaginais, tentam partos normais. Então, não é uma regra para todo mundo. A gente tem que sentar e estudar caso a caso. Mas, se a gente fosse generalizar e dar um único conselho, seria esse. Evitar aí, pelo menos, de 1 a 2 anos, planejar essa gravidez, mas às vezes nem tudo acontece como planejado, né? É verdade. Ó, Deise Barreto também fala que em casa foi 20 anos, né? Foram 20 anos de diferença. A mais velha tem 23 e a pequena tem 3 anos. Mistérios de Deus. Vamos conversar agora, gente, com a Paola Paigel. Ela é mamãe da Maria Alice e do Miguel e ela vai contar como é que foi aí o ritmo das gestações. Paola, qual foi o intervalo aí que você deu entre eles, a diferença de idade? Boa tarde. Ei, Roberta, boa tarde, tudo bom? Então, eu descobri a gestação do Miguel, a Maria Alice ia fazer 1 ano, né? A diferença foi 1 ano e 8 meses.
E o que para você teve de vantagem e o que é desvantagem aí de ter uma gestação atrás da outra? Então, assim, eu confesso que no início eu fiquei um pouco assustada. Como eu demorei para engravidar da Maria Alice, eu não esperava engravidar tão rápido assim novamente. Sempre foi um desejo ter mais de um filho, mas eu não esperava engravidar tão rápido. E, assim, hoje eu falo que eu vivo já a paz deles estarem maior, né? Eles são super amigos, brincam juntos, a rotina é super parecida, apesar de ser um menino e uma menina, né? Mas já vai tudo de uma vez, né? Exatamente, as fases vão passando de uma vez, sabe? O início foi bem complicado, porque, veja bem, a Maria Alice, ela não tinha nem 2 anos quando o Miguel nasceu. Ela era um bebê ainda, né? Você chegou a amamentar os dois juntos, Paola? Não, a Maria Alice, por vontade dela, ela parou de mamar com 1 ano e 5 meses. Certo. Então, eu não tive essa oportunidade de dar mamar aos dois juntos. Deixa eu aproveitar esse gancho, fica aí que eu já volto a falar com você. Deixa eu ver aqui com a doutora. Tem algum problema? Né? Ali a mãe, que às vezes acaba dividindo o peito com os 2 filhos de idades diferentes, doutora? Não tem problema nenhum. O organismo materno ele é capaz de suprir as necessidades tanto do pequeno quanto do maior. Existe uma curiosidade também em relação a grávidas. Aquela que está grávida, se pode amamentar o pequeno que ainda mama. E aí a gente entra numa outra questão que não é consenso, porque o próprio hormônio que ajuda na produção do leite, já falei da prolactina, existe um outro que é a ocitocina. A ocitocina ela também é produzida no trabalho de parto. Então, dependendo da fase de gravidez que essa mulher está, ela pode sim entrar em trabalho de parto prematuro. Olha só, tem um comentário aqui bem interessante da Silvana Loretti. Ela fala: Roberta, boa tarde. Eu tive 8 filhos, todos normais. E quase todos são próximos um do outro. Então, a gente contou ali de uma mulher que teve cesárea antes, né? Que ela falou 3 cesáreas praticamente uma atrás da outra. E parto normal, doutora? Parto normal também tem risco. As grandes multíparas... Mas antigamente era tudo assim, né? As grandes multíparas, como é o caso dela, muito antigamente, quando elas pariam ainda nos seus domicílios, que o parto ainda não era institucionalizado, que não ia para o hospital ganhar neném, o grande risco era hemorragia pós-parto. Então, as grandes multíparas são essas pacientes que engravidaram muitas vezes e tiveram muitos filhos, têm um risco maior para hemorragia pós-parto, que é completamente evitável, mas que em locais que não se tem assistência, mata muitas mulheres hoje. Então, o risco é esse, naquelas grandes multíparas de partos normais, um risco muito aumentado de hemorragia pós-parto. E essas a gente tem que vigiar também. Olha só o comentário aqui também, cadê? Teve um comentário interessante, Michele Fonseca falou: boa tarde, eu tenho uma filha de 14 anos e agora um bebê de 1 mês. É como se fosse o primeiro, muda muita coisa com pensamento e experiência. Para você, é uma gestação completamente diferente da outra? Aquilo que você viveu com a sua filha há 14, 15 anos atrás, agora para esse? Sim. Primeiro que eu tive ela com 20 anos, né? Foi diferente. Enjoo, a gestação. E para o Isaac, eu já tive um enjoo, assim, que foi até ele nascer. E é muito diferente ter menina e menino. O menino é muito prático, né? Então, eu tive a menina muito enxoval e tal, é mais delicada. E o menino, ele é mais prático, porém, ele é muito carinhoso, é muito engraçado. A gente chama ele de grudinho, né? Tem essa diferença também. E a questão da idade, né? Olha só, deixa eu voltar a falar com a Paola para ver se na casa dela ela também percebe essa diferença aí de ter menino e menina. Qual é a característica de cada um, Paola? Então, Roberta, eu acho que é mais ou menos isso que ela falou mesmo. A Maria Alice, eu percebo que ela é mais desenvolta, assim, sabe? O Miguel, ele é mais agarrado, ele é mais... Apesar dele ser super independente, ele é carinhoso, ele fala que me ama várias vezes ao dia, sabe? Já a Maria Alice, para eu conseguir um eu te amo dela, não é fácil, não. Agora, para você, qual foi o maior desafio de todos? Imagina aqui, me coloco no seu lugar, imaginando você grávida, esperando o Miguel...
e a Maria Alice ali ainda uma bebê, né, com 1 ano mais ou menos. Qual foi para você a situação mais desafiadora? Então, eu ainda tive uma particularidade que o meu marido não ficava na cidade, né? Então, assim, eu fiquei com os dois sozinha durante um bom tempo. Então, as noites foram um pouco complicadas, assim, sabe? A questão da privação de sono, de amamentar. O Miguel foi um bebê que mamou muito o tempo todo, sabe? E a Maria Alice ainda tinha as demandas dela de bebê, né? De criança. Ela dependia de mim para tudo. Então, depois das 18 horas, assim, que eu chegava em casa, foi a fase mais complicada, assim, sabe? Como é que você fazia para dar conta? Nem eu sei, sabe? Mas a gente, como mãe, a gente vai desembolando e vai passando e as coisas vão entrando numa rotina e dá certo. Eu ouvi aqui do lado aqui, a Milene falando, não dá conta. Deixa eu ver aqui com a Milene, não dá, Milene? Não dá conta, e eu costumo dizer pro meu marido assim, eu não dou conta e eu não quero dar conta, você me ajuda. Isso porque eu tenho a Mariana que me ajuda. É bem complicado essa privação de sono. No outro dia você tem que trabalhar. Eu costumava dizer, ai meu Deus, está chegando 6 horas, é a hora do corre-corre. Eu acho que toda casa é igual, mas vale a pena, né? Só o sorriso, um eu te amo, é muito bom, né? Ser mãe e ter esses pequenos aí. E o que cresce também, né? Que a Mariana costuma dizer assim, mãe, ainda bem que deu esse prazo grande, porque eu acho que eu não saberia lidar com a diferença. Se fosse muito próximo, eu acho que eu ficaria com ciúme. Ou seja, ela quis tanto o irmão e ainda tem essa questão dos ciúmes, né? Você tem que saber balancear e cuidar dos dois, sendo que um cuida mais do que o outro, enfim. Não dá conta, você deixa para outro dia. Doutora, é comum ouvir esses relatos das mães, assim, chegarem no consultório e falar, não estou dando conta, me ajuda, a mãe lá exausta, porque também, né, é aquilo que a gente disse logo no início, tem que ter disposição, né? Se a pessoa puder fazer um planejamento. Agora, o que a gente relata, o que a gente ouve de relatos, são mães que às vezes optam por isso mesmo porque elas querem viver aquele sonho de uma vez só. E é comum ouvir esse desabafo de mães exaustas. Roberta, é comum principalmente pelas mídias sociais. Então, a gente vê no Instagram ou em qualquer mídia social uma realidade que é uma foto, que às vezes é produzida. Então, a mulher está magra, está produzida, está maquiada, de cabelo feito, com a pele viçosa, com tudo arrumado em volta dela. E aí a gente acha que a gente vai conseguir reproduzir essa imagem. E não é a realidade, essa não é a nossa realidade. Então, é muito comum e cada vez mais eu escuto isso no meu consultório, de várias formas possíveis, inclusive no momento que é um dos mais difíceis, que é a amamentação. Porque a maioria das mulheres que nunca amamentou acha que é só colocar a criança no peito. E não é assim. Tem que ter uma vontade, às vezes nem querendo, a mãe consegue. Muita e ela se frustra, né? porque não consegue. Então, quer dizer, o fato de você não conseguir amamentar o seu filho ou que você precisa suplementar, quer dizer que você não é uma boa mãe? Que você não consegue? Então, esse tipo de cobrança é cada vez maior, tanto em relação à amamentação, como eu já falei, em relação ao peso, à imagem corporal, à autoimagem. Então, isso tudo precisa ser trabalhado. É mais comum do que a gente imagina. Tá certo. Aline Poltronieri, conheço a Aline. Beijo, Aline. Ela diz, tem o Sérgio Sten, de 29 anos, e Maria Eduarda, de 13 anos, 16 anos de diferença. E ela diz que eles são muitos amigos e ele trata a Maria como uma filha, né? O que você estava falando aqui, a Mariana te ajuda muito, então, com o Isaac, não é isso? Tá vendo? Também tem um comentário aqui já falei da Reni Moreira? Falou que a minha mãe, ela falou assim, nossa, espera aí que meu fone tá chiando, minha diretora, peraí, calma aí. Falou que a mãe teve 5 filhos com diferença de mais ou menos 2 a 3 anos cada. E depois de 10 anos engravidou de trigêmeos. Isso há 56 anos. E ela falou que ela é um dos trigêmeos, né? Tá tudo bem, né? Espero que esteja tudo bem com todo mundo aí, viu, Reni? Bom, chegou o nosso tempo agora de finalizar o nosso estúdio. Obrigada, doutora. Um beijo pra você. Obrigada também, Milene. Um abraço, Paola. Boa tarde, viu? Dá um beijo aí nas crianças também, tá? Até mais. Mando sim, até. Até.